Olá a todos, meu nome é Celso Ferreira de Albuquerque, eu sou técnico em iluminação cênica e eu trabalho em teatro aqui na cidade de São Paulo, né? Já há quase 2 décadas em teatro, mas trabalho com arte, né? E com cultura já há umas boas 3 décadas já, né? Minha primeira experiência foi no cinema, foi no audiovisual, e dali eu migrei para o teatro, e dentro do teatro eu encontrei na iluminação ali o meu elemento, ali o meu lugar, né? Essa videoaula ela é patrocinada pelo PROAC direto, né? 39/2021, e do governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Economia Criativa. E então para começar, eu vou ler agora o que eu escrevi quando propus esse projeto na época do edital do PROAC, né? Esse PROAC é um PROAC direto, esse PROAC 39 é um PROAC que contempla técnicos, né, das artes, né, da cultura do estado de São Paulo. Então esse projeto ele nasce do desejo de trocas de experiências e saberes no campo da iluminação cênica. É uma videoaula onde eu pretendo expor, a partir da minha vivência de mais de uma década no espaço teatral, aspectos da operação e desenho de luz, para apresentações musicais solo, de bandas, câmaras e orquestras, a maior parte delas a partir da cabine, né, dos teatros onde eu trabalhei. Trabalhei no Teatro do SESI Paulista há quase uma década, né, em outros espaços da cidade, Sala Funarte, teatros do Sesc, auditório do MASP, enfim. Hoje estou trabalhando no Teatro São Pedro. Desde a importância do diálogo com os artistas, produtores e técnicos, até a necessidade da pesquisa do repertório, a fim de criar uma atmosfera propícia à proposta artística da apresentação pelo desenho da luz, sem deixar escapar o aspecto fundamental da descrição ou não que tais apresentações pedem ao elemento cênico da luz. Fundamentada nesse raciocínio de forma sintética, a videoaula terá cerca de 30 minutos de exposição, numa linguagem fluida e dirigida para técnicos, uma vez que a limitação de tempo impede uma detalhada descrição ou explicação dos termos técnicos empregados, o que, a meu ver, também não a tornará de todo inacessível ao público, né? Ou seja, pessoas interessadas nos processos de criação e fruição artística, que poderá, assim, então, entrar em contato com esses conhecimentos, desvelando, assim, aspectos do espetáculo que lhes escapavam à percepção. Realizaria, assim, um objeto de ampla utilidade cultural, seja para a nossa categoria técnica, seja para o público em geral. Então, isto posto, vamos começar falando exatamente disso, dessa posição, né? Dessa posição do técnico, né? Do técnico residente, né? Dessa pessoa que seria o técnico da casa, né? Por assim dizer, assim, para usar o jargão. O técnico da casa é aquela pessoa que vai oferecer as condições adequadas, né? Todas as condições adequadas, tecnicamente falando, para que o iluminador, o operador da luz, que o artista, porventura, traga, né, consigo para determinada apresentação, possa executar o seu trabalho. Ou não também. Por que eu digo também ou não? Ou não porque, às vezes, isso, né, na minha experiência, o que eu vi, assim, artistas que têm um projeto, uma produção que contempla que ele consiga abarcar ali daquela produção uma equipe completa, com o técnico do áudio, com hold, né, com o técnico de luz, ou iluminador, seja o iluminador, ele mesmo o operador de luz, ou um técnico para operar a luz, enfim.
o que na maior parte das vezes assim acontece, né, do artista e só, né, com uma equipe mais reduzida, né, devido a limitações, a questões contratuais, né, questões de produção, né, questões de grana mesmo. Então ele não consegue levar uma equipe completa. Então, nesse caso, o técnico da casa é quem vai fazer as honras, né? Vai fazer tanto o desenho da luz, né? A montagem, o desenho da luz e a operação, e o que tem seu aspecto desafiador para esse profissional, né? Dessa responsabilidade, né? De dialogar com aquela apresentação, né, com a luz, e é muito interessante, não deixa de ser muito interessante profissionalmente, né, para um técnico, né, para que tenha um domínio, né, perfeito da sua profissão, um domínio perfeito dos equipamentos, né, e da tecnologia, para conseguir fazer uma coisa bacana, né, para fazer uma apresentação onde a luz tenha esse diálogo, né, onde a luz dialoga, onde a luz aparece, onde a luz não, onde a luz revela, onde a luz onde a luz esconde, né? Todas essas coisas, todos esses aspectos da luz que a gente aprende no teatro, né? E que traz para outras linguagens, né? Então, assim, para exemplificar isso que eu estou falando, de assim, um artista que veio só, ele prioriza, né, o áudio, né, ele prioriza levar lá seu técnico de áudio, seu técnico de som, fica num plano secundário a questão da luz, né, o técnico de luz, e aí entra o técnico da casa. É aí que eu entro, esse exemplo que eu vou dar. Que foi um show de um violonista incrível, o Yamandu. Então ele sozinho, né, com a produtora, com o técnico de som. Então a gente conversou um pouco, me mostrou a sua playlist, né? E me deu liberdade para fazer. Não, faz aí a luz que você achar que é legal e tal. Então eu fiz assim o que deu para fazer. Vamos dizer assim, com o que eu tinha em mãos. Mas eu tinha em mãos um bom equipamento, né? Eu estava num teatro muito bem equipado, né? Então eu tinha uma mesa MA, eu tinha vários moving lights, né? Moving heads, né? Essa nomenclatura varia, né? De técnico para técnico. Então o que aconteceu foi o seguinte, o show era ele sozinho no meio do palco, né? Então eu não podia ser uma luz tão assim grandiosa, tinha que ser uma luz mais intimista. Mas assim, não era uma luz também que ia ter muita variação de luz, né? Então eu entendi assim como alguns climas, assim, alguns momentos assim do show. E então eu tinha aparelhos de LED, né, para fazer uma contraluz colorida, para ter um contracolorido, né, para dar para dar um colorido mesmo, né? Então eu tinha uma contraluz colorida e tinha uma frente branca, né, obviamente, e tinha alguns movies e tinha a rotunda no meio do palco, porque ele ocupou só metade do palco, né, um palco italiano, uma caixa preta inteira ali, né, aberta ali, era muita coisa para uma pessoa só, então ocupou a metade do palco. Isso acaba também limitando a quantidade de equipamentos que você pode usar, porque vão ficar varas para trás da rotunda, né, varas de luz, mas com as varas que eu tinha ali e com o tipo de equipamento também, isso é importante, porque com o tipo de equipamento que eu tinha, eu não iria ter tanto trabalho assim em montar essa luz. Porque eu tinha aparelhos que eram aparelhos NIC, que eram aparelhos que têm pan e tilt, eles são washes, né? Eles são washes coloridos,
né, e que tem lá seu pan tilt, então eu poderia afiná-los ali a partir da mesa. Essa contraluz, esse contracolorido, com a luz de frente branca, né, de elipsos e de pares, né, Source, né, eu devia ter vários focos ali, usando foco 5, usando os focos mais abertos, e, e também eu consegui criar uma onda, assim, eu viajei, assim, numa coisa assim que deu um resultado bem legal, porque eu tinha a rotunda ali, aquela rotunda preta toda ali, eu tinha alguns movings frontais ali, né, então eu peguei aqueles spots, né, eram os spots de 800 da Claypack, que estavam ali, então eu peguei uns 3 deles, eu usei com o gobo assim, de pontinho, aquele gobo de pontinho branco, né, eu consegui emular um céu estrelado na rotunda, né? E com mais um desses aparelhos eu consegui fazer uma bola ali, né? Um círculo ali, e que emulou assim, primeiramente com a luz mais quente, que foi esfriando aos poucos, conforme eu subia esse tilt, mas era um tilt muito lento. Eu nem programei esse tilt porque eu já deixei ele para fazer manualmente. Porque no decorrer de uma parte da apresentação, assim, onde eu coloquei esse efeito, eu coloquei essa lua para subir. Ela primeiro apontava ali no horizonte, metade dela, assim, bem quente, né? Com uma luz mais quente, né? E uma luz que ia esfriando conforme ela subia inteira, cheia. Então ficou uma lua cheia, ficou um efeito, assim, muito, muito interessante. Assim, outros efeitos que eu colocava outros globos também projetando naquela rotunda. Então, quer dizer, isso é uma coisa que também, por conhecer também o repertório, por conhecer também a música dele, isso também foi uma coisa que ajudou, porque eu consegui remeter para esse clima sem ser uma coisa assim muito tão aleatória, né? Era uma coisa que tinha um certo diálogo com aquela música, né? Que ele executava ali. Então, e isso é um exemplo também de uma coisa que a gente pode fazer numa situação dessas, né? Numa situação onde você tem a liberdade de fazer, né? Você conhece o artista, você conhece o repertório dele, você conhece a música dele, e você consegue ter recursos ali. Você tem recursos ali também para fazer alguma coisa, né? Para viajar. Isso geralmente são esse tipo de equipamento, né? O equipamento eletrônico, né? Os equipamentos que são os movings, né? Onde você consegue criar e viajar, né? Numa coisa e numa música. Então, uma apresentação de violão que tem uma dinâmica particular, né? Da música. Então, você não pede tanta variação da luz, não varia tanto a luz, você vai variando assim numa variação sutil, assim, né? De luz quente para luz fria, sabe? Mas numa variação muito, muito, muito pequena, assim, muito, muito mais reduzida, assim, econômica, né? Vamos dizer assim, em nuances, em tonalidades, né? Então, era aquele contra que você vai variando, que é aquele contra que lava o palco ali, que dá um contorno bonito para o artista, né, com uma luz de frente, né, uma luz branca de frente, com algum filtro. E, então, isso é um exemplo de questão, né, de uma situação essa, né, dessa situação específica, onde você tem ali todos os recursos ali para usar. E você tem a liberdade que o artista te dá para fazer isso. Então, também a maioria das apresentações, de outras apresentações, vinham
iluminador que vinha do artista, né? Ele traz seu próprio iluminador numa outra situação de produção. Então ele traz, e ali você, então, o seu papel ali é só montar e colocar todas as condições para ele, né? Para ele trabalhar. Teve também outras ocasiões, né, vamos falar um pouco também agora da situação mais ou menos oposta a essa, onde você tem também a liberdade de fazer, onde você tem de criar, né, de você poder desenhar essa luz. Você tem também a possibilidade de conhecer também o artista, de conhecer o repertório, de saber né, como que é o flow ali daquela apresentação, como que vai, a que onda que vai aquela apresentação. Mas aí você tem uma sala onde você não tem tantos recursos assim, onde você não tem eletrônicos, por exemplo, você não tem moving head, então você tem, sei lá, você tem par 64, você tem alguns elipsos, um ou outro elipso, né, para fazer um foco ali, você tem alguma coisa para fazer uma frente, e como é que você vai fazer com pouco recurso? Isso já me aconteceu em várias salas, assim, e com artistas assim, aonde eu estava fazendo outro papel, não aquele papel do técnico da casa, mas o papel do técnico que está na produção do artista, o técnico que está acompanhando o artista e que vai fazer para ele. Então, que já tem também, já estabelecido ou estabelecendo esse diálogo com o artista, né? Saber o que ele pensa, o que ele espera, assim, da luz no espetáculo, na apresentação dele, né? Que tipo de clima que ele quer criar, né? Que tipo de intervenção, como é que ele quer que a luz interfira ou intervenha, né, na apresentação dele. Então é uma coisa que eu coloquei lá na frente, lá, quando estava propondo lá, porque depende do que o artista pretende, do que o artista espera, da compreensão dele, né, da performance e do elemento da iluminação, o que ele pensa em termos de protagonismo, vamos dizer assim, desse elemento, né, do elemento luz. Então, isso também é sempre, também, quase sempre circunstancial também, porque você pode estar numa apresentação num teatro bacana, num teatro onde tem vários equipamentos, né? Onde você tem equipamentos, então você pode fazer mais coisas ali. Você tem moving, você tem ali, por exemplo, uma phaser ali, ou uma haze, né? Ou você tem fog, você tem uma máquina ali que vai fazer fumaça, que vai fazer uma névoa ali, que vai fazer um haze, que vai desenhar a luz, ou você tem uma máquina que vai produzir uma fumaça mesmo, que seja, né, que vá produzir um efeito, né, em determinado ponto da apresentação, ou você tem aquela haze que é só aquela neblina, né, aquela névoa que vai ficar pairando no ar, que não dá registro, né, o ambiente não está esfumaçado, mas a fumaça está por todo o ambiente, né? Aquela haze está por todo o ambiente e ela vai dar o efeito do desenho da luz, né? Ela é quem vai desenhar os fachos, né? Os feixes de luz, né? Então, você tem uma haze na casa, é ótimo, né? Então você pode fazer uma luz já desenhada para fazer alguns efeitos e tal, porque você tem esse equipamento e às vezes você está num lugar que não tem equipamento. Você vai cair num lugar que é muito recorrente, né? Em vários lugares, né? Da cidade, do estado, aí, do país, que você vai encontrar um teatro que não tem tantos recursos assim, né? De iluminação. Então você vai iluminar com o que tem,
E aí aí é que é legal. Eu fiz um caminho assim, é, eu acho que tem a particularidade da minha vivência, assim, da minha caminhada, é que eu comecei pelo equipamento bacana, sabe? Por bastante equipamento, muito eletrônico, né? Muito LED, muita cor, muito moving head, então muito point tilt, com ribalta com tilt e com um monte de coisa. E posteriormente que eu fui me deparar com lugares onde há essa limitação, né? Então, onde há pouco equipamento. Então, isso aí é bem legal também, porque você parte de uma concepção onde você pode fazer várias coisas, mas você tem também que ter essa versatilidade, também você tem que ter essa como eu diria, habilidade, como eu diria, essa inteligência, né? De, de, de lidar com a coisa mínima também, de você saber. Daí é a importância de entender o conceito de luz, né? De entender o que o equipamento oferece e o que você pode fazer com aquele equipamento. Então, se você tem um pouco de equipamento, você consegue também fazer uma coisa bonita. Assim, você consegue fazer uma luz lateral, assim, sabe? Você consegue fazer um contraluz, assim, com, sabe? Meia dúzia de equipamentos, assim, você consegue fazer três cores, né? Você consegue colocar, dependendo da formação, por exemplo, se é um artista só, né, um artista solo, assim, voz e violão, ou no máximo ele junto com uma percussão. Então eles não ocupam um espaço tão grande no palco, então você pode conseguir variar mais se você tem, por exemplo, uma quantidade mínima de refletores ali para você fazer uma contraluz, por exemplo, né? Então você consegue variar mais, você consegue colocar três cores ali, ou duas cores, né? Dependendo do tamanho do palco, dependendo do tipo de equipamento que você tem. Então, existem essas possibilidades e dá para fazer também uma coisa bastante legal, assim, colorida. Você colocar pouco equipamento e colocar ele estrategicamente, né? Você consegue fazer, ou usar assim, por exemplo, você trabalhar com a lateralidade, sabe? Você trabalhar com um foco, enfim, um foco cruzado, são todos recursos que você pode abrir mão, assim, recursos de técnicos, né? Que você pode abrir mão para fazer, você pode lançar a mão, não abrir mão. Você pode lançar a mão para fazer uma iluminação bacana também. São diferentes condições que a gente encontra de trabalho, né? Seja você técnico residente da casa, seja você o técnico freela, né? O técnico que vai servir, que vai trabalhar naquela produção, né? Para aquele artista. O elemento criativo tem que estar sempre muito ligado e muito aceso, né? Dentro de você, tem que estar sempre muito presente, dentro do seu olhar, né? E agora, por exemplo, também existe uma outra linguagem também musical que também é muito interessante, que já demanda uma outra percepção, né, de iluminação, que é a música sinfônica, né? A música sinfônica, ela pede uma outra coisa, ela pede uma outra percepção de luz. Então, o que ela pede? Ela não pede já muita coisa cruzada, muita luz no rosto do artista, né? Já não pede uma luz que revele tanto o artista, é uma luz mais prática, porque é uma luz para leitura de partitura. Então, você tem que já fazer uma luz homogênea por todo o palco. Então, você precisa de refletores que te lavem assim, que te dêem uma luz homogênea, né? Que dê uma luz assim, que ela dê esse registro e que ela se mantenha constante, né? Por toda a parte.
Então, por exemplo, isso para no Teatro São Pedro, por exemplo, a gente usa isso, a gente usa bastante Fresnel, a gente usa bastante PC, que já são refletores que já dão esse tipo de luz assim, né? Foco assim, que já não tão marcado assim, não tão duro assim, mas nem tão difuso. Ela fica ali no meio caminho entre aquilo, e aquilo dá um resultado muito bom em termos de lavagem assim geral, né? De lavação geral assim de um espaço cênico ali, daquele espaço da performance. Para você fazer uma boa luz, né, uma luz interessante, ela não tem uma fórmula certa. Ah, você pode fazer assim, X, Y, Z, que vai dar legal em tudo. Não, tem algumas coisas que vão funcionar em dada circunstância, tem coisas que não vão funcionar tão bem. Então é aí que entra a questão da percepção do profissional, né? Da, 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 da sagacidade, né? É aí que entra a sagacidade do profissional, né? Onde ele vai entender qual é a proposta, ele tem que entender qual que é a proposta do artista, ele tem que entender qual é a limitação do seu espaço cênico, qual é a sua ferramenta, qual é o seu equipamento, qual é o equipamento que tem, né, para fazer, né, para executar aquilo. Então é essa fluidez, né? Tem que ter. Você tem que estar fluido o suficientemente para conseguir se encaixar dentro de cada performance, dentro de cada situação, de cada circunstância particular de cada apresentação, né? Seja a circunstância do local, seja a circunstância do artista, né? Seja a circunstância do equipamento que você tem. Então é isso. Basicamente, eu espero ter chegado um pouco do que eu tinha proposto, da minha proposta, e nesse formato, né? Eu acho que esse formato muito interessante. Eu quero agradecer muito a Secretaria, né, da Economia Criativa de São Paulo, essa oportunidade, né, de poder trazer um pouco do conhecimento técnico, né, que eu acho que o conhecimento técnico da técnica, na técnica, ele é atravessado pela oralidade, assim, de uma maneira forte, né, de uma maneira acentuada. Então, é como a gente passa esse conhecimento, como a gente recebe esse conhecimento, né, daqueles que vieram antes da gente, né? Então, a gente vai ouvir os iluminadores, a gente vai ouvir os técnicos mais experimentados e tal, e a gente vai, na prática, entendendo e aprendendo e absorvendo aquelas coisas que a gente ouviu. Falou, ah, sim, aquele velho camarada ali me falou isso aqui está acontecendo agora, olha como são as coisas, olha como a gente é bom a gente prestar atenção, né, no que esses profissionais que vêm antes da gente, que passaram, né, que vieram antes da gente, e que como é interessante a gente ouvi-los, né, como é interessante a gente entender e aprender, né, com a experiência de quem já viveu e com a nossa própria experiência. Então, isso, uma coisa desse tipo, né, como a gente poder ter aulas e poder ter palestras, e a gente poder ouvir, a gente poder trocar isso é muito interessante. Isso parece uma coisa que é só, não, só foi feita uma coisa emergencial para ajudar e tal, mas é uma coisa que tem esse aspecto que é importantíssimo, né? Porque nesse período de pandemia a gente ficou sem trabalho, né? Muita gente ficou sem trabalho. Então, essas leis da emergência cultural aí, Aldir Blanc
e como desdobramento da Aldir Blanc, esse PROAC direto, veio para ajudar a gente no momento de grande dificuldade. E também existe também essa contrapartida, né? Essa troca que a gente tem de experiência e de vivência. Então eu acho isso muito bacana, poder estar vendo videoaulas aí dos caras que são feras, assim, que eu admiro pra caramba, e poder também estar passando um pouco do meu rolê mesmo, da minha própria caminhada, assim, eu acho que é interessante para quem está chegando também. Então, é isso, eu agradeço quem conseguiu assistir até aqui esse vídeo, né? Então deixa aí um comentário aí pra gente, deixa aí uma curtida pra gente aí, pra gente poder ter esse engajamento e pra gente conseguir entender o alcance disso aí, dessa nossa ideia, né? Dessa nossa conversa. Então é isso, eu agradeço de coração, muito obrigado a todos e vamos em frente.